Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais fantásticas da universidade. E hoje aqui tem uma mente fantástica que vai falar para a gente sobre inovação. É a professora Morjane Armstrong. Oi, Morjane, tudo bem? Tudo bem, André. Bom saber que você é minha conterrânea, né? A gente estava conversando fora do ar e eu soube que Morjane é de Castro Alves. Exatamente. Castro Alves arrebenta, né? Pois é. Castro Alves está em tudo. Eu nasci aqui, mas eu, aos 3 anos, fui para Castro Alves e eu sinto que eu sou adotado pela cidade. Sim. Então, todas as minhas lembranças, toda a minha formação moral, ética, todos os meus amigos de infância e de adolescência estão lá. Um beijo aí pro pessoal de Castro Alves. Né? E a gente, quando você me falou sobre essa questão da inovação e sua carreira também, né? Me ocorreu aqui o ponto de partida para tudo isso. Foi ainda em Castro Alves? Foi um sonho de infância? Como é que você acabou enveredando pelo caminho da administração? Essa pergunta é bem interessante porque, assim, toda a minha história ela é bem consistente, sabe? Assim, é tudo muito bem pensado, assim, bem consistente. Eu tive a felicidade, embora eu acho que quem mude muito de rota não haja problema nisso, mas eu tive a felicidade de meio que traçando uma rota assim, ela realmente se desenrolando daquele jeito ali que eu imaginava. Então, assim, para mim, 2 pontos que foram bem marcantes, né? Um é que eu morei em Castro Alves até os 16 anos, e aí, quando a gente é criança, acho que sempre aflora algum tipo de brincadeira na gente que resgata algo que é uma competência muito forte na gente, um comportamento muito forte, mas que a gente não faz intencionalmente. E férias era professora. Então, minha mãe é professora de banca, né, lá em Castro Alves ainda, e a banca, o espaço de trabalho dela é do lado de casa, e esse espaço de trabalho dela virava o meu espaço de férias. Então, virava a minha banca nas férias. O que era a banca dela nos dias normais, nas minhas férias virava a minha banca e eu era professora. Então, eu sempre tinha muito essa brincadeira, assim, de professora, e até na hora de estudar com os colegas e tal, eu que organizava o movimento. Então, eu acho que eu gostava dessa coisa de saber que eu explicava de um jeito que as pessoas entendiam, saber que eu podia ajudar a pessoa a aprender a estudar ou adquirir um conhecimento que às vezes sozinha ela não conseguia ter. Tinha muito isso. Então, ali para mim já foi um sinal lógico que naquela época eu não tinha consciência, mas ali já foi um primeiro sinal do tipo, eu acho que esse universo aí de mexer, de ter o conhecimento como um instrumento de trabalho já aparecia ali. Então, esse aí foi o primeiro ponto. E aí, eu comecei a me preparar para quando eu saí de lá para fazer graduação e tudo mais, né? A lógica era, vamos fazer uma faculdade, desde que seja pública, se prepare para isso. E aí eu me preparei para fazer essa faculdade, e foi quando eu comecei na UFBA. Minha formação é toda na Universidade Federal da Bahia, né? Em administração também, em administração também, mas assim, eu queria fazer administração na UFBA. Só que na época eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, o curso era extremamente concorrido na época, que era 2003. E na hora de fazer, eu fiz para secretariado, que era parecido, mas depois que eu fui cursar, eu vi que eram parecidos assim, só porque mexia com temas parecidos, mas a proposta de trabalho era muito diferente. E aí eu fiz secretariado, só que secretariado era o curso que ocorria na Escola de Administração da UFBA junto com a administração. E eu acabei pegando muitas disciplinas da administração, acho que para matar a vontade de um vestibular que eu não tinha passado. Então eu estava ali, mas convivia com a galera da administração, fazia secretariado, falei, vou fazer minha graduação certinha, mas o que eu puder pegar aqui da administração, ainda que informalmente, informalmente não, paralelamente eu pego. E ali começou. Só que aí chegou um ponto, quando eu terminei a graduação, que eu falei, eu tenho que decidir agora para onde é que eu vou. E eu cheguei aí pelo mundo dos concurso, tipo Banco do Brasil, INSS, concurso assim em geral, e a área acadêmica. E aí eu vi qual era o cenário das duas coisas, já sabia que na área acadêmica, se eu fosse, o caminho seria pesquisa, mestrado, doutorado. Já estava com essa linha de raciocínio ali desenhada e o concurso. Fui estudando para os dois, até o dia que eu passei no processo seletivo do mestrado da UFBA. Aí eu falei, pronto, agora já não dá para rodar os dois. Como eu passei, esqueci o mundo de concurso e fui para a carreira acadêmica. Então aí foi o segundo ponto, na verdade são 3, foi o segundo ponto do tipo, é a carreira acadêmica que eu quero. Quando eu botei efetivamente o pé no mestrado. Eu fiz a graduação e fiz a especialização, mas colocar o pé no mestrado foi, minha vida vai ser a vida acadêmica. E eu não desisti do concurso, mas ficava naquela coisa assim, se for fazer algum concurso agora é para
professor. Foi a segunda virada de chave. A terceira virada aí foi efetivamente a inovação. Quando eu terminei o mestrado, aí eu decidi que eu precisava ir para a rua, ver um pouco o que acontecia lá fora, pegar algum tema de pesquisa, voltar para a universidade para fazer o doutorado. E nesse ir para a rua, eu caí na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, no Instituto Oswaldo Lodge, desenvolvendo um projeto de gestão da inovação. Olha só. Que era financiado pela FINEP, tinha o Sebrae, a UFBA e o IEL. Era um projeto híbrido, né? Foi o primeiro contato com o Sebrae? Aí? Foi o primeiro contato ali com o Sebrae e com o universo da inovação, fora a disciplina que fazia na faculdade, mas assim, viver, construir alguma coisa no universo da inovação foi nesse projeto. Ali eu digo que né? Ali eu digo que eu fui batizada no cenário da inovação com um projeto que era assim. Ele foi em 2014, só que a gente tinha uma coordenadora pedagógica que andava muito no exterior. Então, temas que, na época, as pessoas nem conheciam aqui, como design thinking. Então, quem assistir hoje alguns vão saber o que é essa temática, que é muito utilizada no Brasil hoje, mas na época ninguém conhecia. Isso era a base do nosso projeto em 2014. Então, Ana Pires, né, ela era muito à frente, porque ela andava muito no exterior. Então, toda a proposta do projeto foi construída baseada em uma inovação hipermoderna, num tema que as pessoas não conheciam. Então, eu disse assim, que eu fui batizada de uma forma muito feliz, porque eu produzia cientificamente, eu construía a ferramenta a partir da pesquisa e eu aplicava assessoria e instrutoria nas empresas. Você estava nos dois mundos. E aí foi mais interessante ainda, porque além de eu mergulhar no universo da inovação com uma pessoa que tinha um conhecimento muito seleto, era coordenadora pedagógica, eu ainda vivi isso de uma forma híbrida, porque o tempo em que eu era pesquisadora do Instituto Oswaldo Lodge, aquela pesquisa virava um instrumento que era aplicado em empresa. E aí eu vivi o universo da inovação de uma forma muito, além de ser batizada, de uma forma muito híbrida, que já era híbrida no sentido de universidade-empresa, que já era um pouco a roupa que eu vestia, porque quando eu fiz o mestrado já trabalhava com o tema interação universidade-empresa-governo. Então eu sempre gostei muito de estar nos dois universos. Então o projeto eu só continuei vestindo essa camisa, né? Só que na perspectiva de um projeto. E aí a minha meta era, nesse projeto, esse projeto que eu estou participando do Instituto Oswaldo Lodge vai ter que sair daqui o tema do meu mestrado. Então, esse um ano que eu saí, eu fui batizada na inovação, consegui extrair um tema do projeto de doutorado, enquanto eu estava nesse projeto lá, e aí foi exatamente como planejado. E aí esse tema lá do projeto virou o meu projeto de pesquisa do doutorado, eu voltei para a universidade para fazer o doutorado. Então, aí eu fecho, tipo assim, a minha formação com uma estrutura, assim, milimetricamente pensada e como foram surgindo coisas que foram dizendo assim, ó, vou te mandar essa aqui para te ajudar naquele planejamento que você fez, sabe? Foi tudo bem costuradinho, assim, e aí que eu caí no universo da academia e da inovação. Foi exatamente desse jeito aí. E essa organização toda foi lá da banca? Da época da banca? Rapaz, quando o pessoal pergunta desse nível de organização, eu falei, me respeite, porque eu sou aluna de banca. A infância inteira eu fui aluna de banca, era tabuada todo dia, gramática uma vez na semana. Então eu não podia ser diferente, não era fácil, né? Não, e de fato, assim, eu tenho certeza, pode ser que já tenha tido essa coisa aguçada do planejamento, mas sem dúvida, assim, o nível do planejamento que a minha mãe tem. Sim. E ter sido aluna de banca e ter aprendido a organizar o estudo, com certeza foi, se eu disse assim, o principal instrumento que é base para a forma como você construiu sua vida acadêmica hoje, veio dali. E sua mãe é um exemplo de professora e de empreendedora também. Empreendedora, porque ela chegou a trabalhar em instituição, só que depois ela viu que ela acabava sendo muito mais útil e gerando mais impacto trabalhando em casa. Porque em casa ela pegava, assim, ela era um público menor, sim, mas era um público mais seleto. Mas era seleto no sentido de era um público problemático. Então, as pessoas que iam para a banca é porque elas estavam no nível de problema de aprendizado que Vani salva, né? Então, manhã também foi desenvolvendo, assim, técnica de tipo, desde pegar um aluno e ensinar ele a rotina do dia a dia, que às vezes a criança não tinha, né? Até método de estudo mesmo. Então, eu acho que nem manhã percebeu o quanto ela aprendeu a ensinar gente com deficiência profunda. Então, o nível de criação de método dela é muito profundo. E eu acabei que vivi isso, né? Então, acho que por isso que pra mim é muito tranquilo eu pegar 10 coisas e conseguir planejar 10 coisas assim ao mesmo tempo. Sim. É cansativo, mas eu tenho bem mobilidade para fazer isso. Porque acho que veio de lá e a minha vida profissional foi construída de uma forma muito híbrida. Eu sempre trabalhei em muitos lugares,
com muitas pessoas diferentes, inclusive esfera pública e privada, que a cultura é totalmente diferente. Então, a minha vida toda foi transitando nesses dois espaços. Então, nem que eu não quisesse, por osmose, eu teria aprendido a conviver nesse cenário. Tinha que ser organizado de qualquer jeito. E aí, esse cenário com o universo da inovação, que é um mundo também que você diverge, converge, explora coisas e tem que transformar aquilo em algum tipo de resultado, eu acho que não poderia ser, dentro do universo da administração, o melhor tema para eu trabalhar, eu acho que seria inovação e empreendedorismo. Porque ali você tem que ter uma visão sistêmica, senão você nem inova e nem empreende. E visão sistêmica, para mim, particularmente, não é um problema. Então, eu acho que assim, o universo casou, né, a escolha da área de pesquisa com o perfil profissional. Então, casou muito bem, porque eu me sinto bem feliz, assim, no campo de estudo que eu escolhi dentro da administração. Muita gente vê a inovação como algo novo, né? Então, assim... Até o próprio nome sabota, né? Pois é. Então, Até o próprio nome sabota. Se a gente faz uma xícara como essa, com esse logo, ninguém nunca fez. Então, eu posso pensar, eu estou fazendo inovando. uma inovação. Se eu faço um bolo de chocolate, todo mundo fez um bolo de chocolate. Mas se eu cubro esse bolo com molho de tomate, para mim é inovação, porque ninguém nunca fez. Exatamente. Só que eu acho que ninguém iria conseguir consumir um bolo desse, né? Exatamente. Então, na administração, o conceito de inovação é mais direcionado, é mais preciso. Como é que a gente pode entender de uma forma mais simples e mais direcionada para o ambiente empresarial o conceito de inovação? Foi bem interessante você começar com essa pergunta, porque quando a gente começa a tratar dessa temática, seja do ponto de vista teórico ou prático, a gente começa fazendo esse esclarecimento, né? Tem uma fonte de pesquisa que é a Pintec, que ela tem uma conceituação de inovação diferente, porque para ela o esforço em inovar já é considerado inovação. É uma particularidade da Pintec. Mas, em geral, se você for para outras fontes de informação e inovação, e aí, como é um podcast com doutores que fazem pesquisa, que conversam com autores, então eu vou citar alguns autores aqui que eu acho que são interessantes também, né? A gente tem, assim, Tid, Besson e Pavitt, que são bem gurus, assim, da gestão da inovação. A gente tem o Manual de Oslo da OCDE, que é bem manualzão, assim, base de inovação. Ali, se você for ver o conceito de inovação, você vai ver que eles aí já foge um pouquinho do conceito da Pintec, não é o esforço, é a entrega. Sim. E aí a entrega que faz a diferença para aquilo se configurar como inovação. Entrega de valor. E aí quando eu falo valor, eu não estou falando de cifrão, eu estou falando de impacto. Então quando você cria alguma coisa nova, mas que ela não gera impacto, ou seja, ela não muda efetivamente a realidade, o público-alvo, as pessoas que estão à volta dela, você não perde o mérito, mas você está ainda no campo da invenção. Como se você fosse o professor Pardal ali na garagem, sabe? Mas aí, a partir do momento que você gera aquilo, as pessoas enxergam valor, elas consomem e aquilo muda a realidade delas, seja porque remove uma dor, porque entrega um ganho extraordinário, aí isso se caracteriza como inovação. Então, no geral, assim, especialmente é porque existe um campo vasto de pesquisa para inovação na pesquisa. Mas seria muito injusto falar de inovação no campo da pesquisa sem pensar o mundo da prática. Sim. Porque quando você inova, de alguma maneira, você tem que gerar impacto com aquilo. E quando você gera impacto, isso faz você transitar do mundo da pesquisa para o mundo da prática. Então, eu acho que esse conceito, assim, eu tô comentando isso aqui só para dizer, assim, que eu acho uma visão muito responsável. Quando você olha para a inovação, você entender que existe um igual valor para o campo da teoria e da prática quando você fala de inovação. Porque ao tempo em que a teoria ela te dá subsídio e conhecimento para você sair do achismo e criar algo que seja efetivamente importante e que entregue valor, se você não pega isso e coloca na realidade para impactar a vida das pessoas, você não fecha o ciclo da inovação. Aí eu já estou falando da prática. Então, eu acho que é muito pertinente quando você fala de inovação, você dá igual valor para o campo da pesquisa e da teoria. E o ciclo da inovação, ela fecha efetivamente quando você faz essa transformação do conhecimento em solução que entrega valor e impacta a vida das pessoas. Então, aí eu acho que a gente deixa o conceito bem redondinho, assim, bem justo para o que seria a inovação. Então, quando você leva algum produto, por exemplo, para mais pessoas, talvez aí tenha um elemento da inovação. Eu lembrei de uma circunstância interessante. No aeroporto, a gente vê normalmente algo que não via antes, que são aqueles acarajés congelados. Sim. Né? Então, assim, acarajé aqui na Bahia tem. Uhum. Não é nada inovador.
cada canto de Salvador a gente encontra acarajé sendo vendido. Mas eu fiquei pensando, poxa, o pessoal no Japão não tem condição de comer acarajé. Aí chega uma pessoa e inventa, olha, uma forma de congelar esse acarajé. Exatamente. E levar para o Japão. Isso é inovação? Pronto. E aí, esse exemplo que você trouxe, ele é muito feliz, porque assim, a gente consegue, né, como eu acho interessante a gente começar a conversa assim, meio que conceituando algumas coisas, isso traz alguns outros elementos, assim, do ponto de vista de conceito importante e inovação. E uma vez que a gente conhece esses conceitos, aí a gente consegue aplicar isso na prática facilmente. Então, por exemplo, existe o grau de impacto da inovação e o grau de abrangência. Então, quando eu falo de impacto, eu poderia falar de inovação radical ou incremental. Então, aquela inovação que quando ela chega, ela muda, ela quebra paradigma, ela muda a forma como as pessoas fazem, ela muda a forma como as pessoas se comunicam. O WhatsApp, por exemplo, que aí o telefone deixa de ser para falar, ele passa a ser para digitar. Você mudou a forma de comunicação das pessoas. A gente chamaria isso de inovação radical. Só que você resolveu colocar alguma funcionalidade nova no celular e que aí ele agora também vai funcionar para aquilo ali. Não deixa de ser inovação, só que é uma inovação incremental. Então aqui são alguns termos que comumente a gente vai ouvir falar quando a gente passear pelo universo da inovação. Outra coisa também é o grau de abrangência. Tem inovação que é nova para a empresa, para o mercado e para o mundo. Ah, mas isso já está acontecendo no mercado, mas não está acontecendo na sua empresa ainda. Não deixa de ser inovação, só que o grau de abrangência dela é menor. E aí, quando você fala essa coisa do acarajé, indo para outros lugares e tal, isso pode ser novo para a empresa, isso pode ser novo para o mercado, isso pode ser novo para o mundo. E esse grau de abrangência converge exatamente para o conceito que você deu agora, que é a inovação dá escala, torna aquele produto acessível para mais pessoas. A expressão grau de abrangência da inovação justificaria isso. Então, sim, né? A inovação entrega valor, ela remove alguma dor, ela entrega algum ganho, ela permite aumento de escala, ela chega a mais pessoas. De todas as formas, o que é que ela está fazendo? Impactando. Então, isso definitivamente se configura como inovação e, nesse caso, seria uma inovação em produto. Porque a forma como você entrega aquele produto ao mercado, a forma como você apresenta aquele produto ao mercado, uma mudança numa característica, numa funcionalidade, numa especificação do produto, é o que a gente chama de inovação em produto. E aí o Manual de Oslo ele é muito interessante porque ele traz exatamente esses tipos de inovação, que aí abre esse leque de possibilidades. Sim. Que aí eu sempre digo assim, quando eu leciono isso, eu nunca levo os conceitos. Eu sempre digo assim, imagine que você está dentro de uma organização e imagine todas as áreas organizacionais. E imagine que essa organização, ela acordou e pensou, rapaz, eu quero ser melhor do que ontem. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Comece a me falar o que a empresa poderia fazer de diferente. E aí o aluno fala, ela poderia ampliar a forma dela de fazer comunicação, ela vai começar a usar as redes sociais. Aí eu já digo, isso aí é inovação em marketing. É um dos tipos que o Manual de Oslo da OCDE traz. Ela poderia começar a tentar terceirizar atividades que não são do core business assim, da empresa. Porque aí os donos, que são poucos, ficam mais focados no que interessa e o resto terceirizam. Então, isso aí é inovação organizacional. Essa lá, eu poderia entregar o produto de uma forma diferente, agora eu vou usar drone. Ou eu poderia pensar num processo produtivo que fosse mais enxuto. Eu falei, isso aí é inovação em processo. E aí, inovação em produto seria uma acarajé diferente. Assim, por exemplo, produto ou serviço, processo, marketing organizacional, ou ainda uma forma diferente de entregar valor para o cliente. Esses modelos que a gente vê aí de Uber, que você se transporta de um jeito diferente em uma organização que não possui carros, porque ela não possui carro. Ela transita com pessoas que têm carros, mas ela efetivamente não é dona de carro nenhum. A Airbnb, ela aluga, mas ela não é dona de hotel, de imóvel nenhum. Aí a gente já está falando de um modelo de negócio diferente. Então, assim, uma coisa que me deixa muito feliz é porque eu percebo que essa temática de inovação, todo mundo sabe. As empresas inovam, todas as pessoas sabem. E isso é um mundo gigante para explorar. Só que aquela expressão, tipo, dar nome aos bois, parece que quando você começa a conversar disso, a pessoa aterriza dizendo como eu sei esse assunto. Como eu inovo, inclusive, no dia a dia. Porque você faz muita mudança na sua vida que te gera entrega de valor também. E te impacta. Então, você está inovando ali de alguma maneira. Então, o que é muito legal é porque, assim, quando a gente bota a lente, né, da pesquisa, do estudo na inovação, a gente só potencializa algo que as pessoas já fazem. E isso, de alguma forma, torna o trabalho muito fácil quando você trata de inovação. Porque o que você precisa é meio que dar uma organizada e uma potencializada naquilo que já existe na cabeça das pessoas. Mas com certeza todo mundo já está inovando aí, já está fazendo sem perceber. E eu, nesse caso, não precisaria potencializar
pensando em algo que não exista, mas algo que exista. Por exemplo, você falou sobre a questão de melhorar a comunicação em uma empresa. Uhum. Eu posso ter um meio de melhorar que eu enxergo em uma outra empresa. Sim. Trazer aquele elemento daquela empresa para esta que não tem. Sim. É uma forma de inovar também? É uma forma de inovar e aí, de novo, assim, bem certeiro você foi assim na pergunta, porque isso aí abre um outro campo dentro da inovação, que é extremamente importante, que é quando eu penso em inovação, tem uma outra chave que eu preciso virar, que é eu preciso extrapolar as paredes da organização para inovar. Isso aí abre todo um campo de conhecimento super importante, porque assim, quando a gente fala de inovação, aí tem uns autores, né, Rothel, Chesbrough, que eles trazem assim os modelos de gestão da inovação nas organizações. Basicamente, desde o modelo empurrado, Ford, Taylor, Fayol, o que é que eles diziam, né? Pode fazer qualquer carro, desde que seja preto, o modelo Ford T. Ou seja, não era qualquer carro, era um só e era cheio de defeito, porque o nível de gestão de qualidade era muito pequeno, só que não tinha no mercado. Então você podia fazer a inovação empurrada que as pessoas iam consumir, porque qual era a lógica? Quanto mais eu mostrar, mais as pessoas vão querer. Hoje em dia não funciona mais assim. Quem é doido de gastar tempo, dinheiro, energia, pessoas para produzir alguma coisa sem antes investigar se o mercado está querendo? Já que você vive um mercado que assim as fronteiras baixaram, né? Porque você consome qualquer coisa em qualquer lugar. O mundo digital está aí para te provar isso. Então isso leva a gente, transporta a gente de um modelo assim, dando um sobrevoo do início para o fim, né? Transporta a gente de modelo empurrado para o mercado, para o modelo puxado. Agora eu vou olhar o que o mercado está precisando, as tendências, o horizonte, e aí eu vou pensar em inovação. Então, quando a gente passa desse movimento de transição de um modelo que a gente chama de empurrado para o modelo puxado, esqueça fazer inovação fechada, que é uma outra expressão também que os autores usam no campo da inovação, né? Inovação fechada, que aí você utiliza todos os recursos da sua organização, é sistêmico, mas você conta com os recursos físicos e intelectuais que você tem disponíveis ali. Isso é inovação fechada. Nesse cenário mais complexo que eu estou falando aqui, que já é um modelo que precisa ser puxado pelo mercado, e aí tem muita variante que influencia, inovação fechada já não funciona mais. Aí Chesbrough traz o modelo de inovação aberta. E aí tem um outro autor também, Etcovitz, que fala de um modelo de interação universidade, empresa, governo para fazer inovação. É um outro mundo aí também, é um outro mundo de pesquisa. Mas esse modelo ele traz justamente essa coisa de extrapolar as paredes da organização. E aí entra um pouco que você falou, que essa prática que você falou se chama benchmark, né? Que é você acessar o conhecimento que tem em outras empresas para, a partir dali, você incorporar na sua organização fazendo as devidas adaptações. Só que num processo de inovação, quando você pensa qualquer coisa nesse modelo puxado, eu faço mentoria para startup, pelo Sebrae, pelo Grupo Rede Mais. E aí, nessa mentoria para startups, eu estou no início da mentoria, que eles desenham os modelos de negócios para mim. Então, eu trabalho bem com aquela lógica assim, pega aquela cabeça cheia de informação e aterrizo aquilo no conhecimento assim, modelado, né? E aí, eles sempre chegam assim, não, eu identifiquei esse problema e eu estou trazendo essa solução. Aí eu já pergunto, você identificou esse problema aonde? Não, porque eu vivi isso aqui, foi uma dor que eu senti. Também eu falei com mais 2, 3 amigos. Eu falei, se você tem uma pergunta ruim, você vai ter uma resposta ruim. Você não está criando uma solução que você e seus 3 amigos vão consumir. Você está criando uma solução que o mercado vai consumir. Aí eu começo. Esse problema existe? Ele é relevante? Ele é amplo? Tem um grande número de pessoas que está vivendo isso? Ele é recorrente? Aí eu não sei. Então vai fazer pesquisa. Porque se você começa com uma pergunta errada, pode ser que você gere uma solução boa. Mas qual é o problema? Você criar um remédio para dor de cabeça quando as pessoas estão com dor de barriga. E isso acontece quando você vai no achismo. Então aí a gente percebe assim... essa prática de inovação aberta, esse olhar externo, que assim, abre a porta ali, a greta, sabe, a janela, vai olhar lá fora, não só para você identificar no que você poderia inovar, como no momento da concepção. Porque existem 2 etapas, né? Tem um momento assim, qual é a lacuna, o oceano azul ou vermelho, eu vou definir o que é isso aí, o oceano azul vermelho que eu estou tentando resolver. Aí depois disso vem um outro esforço que é, e como eu vou resolver? Aí é o momento da ideação. Nos 2 casos, hoje não funciona mais você fazer isso, porta fechada na organização. Então, quando você falou do benchmark, eu já enxergo como uma prática de ideação, abrindo a greta da porta, assim, ó, da sua organização e olhando lá fora. Só que quando você fala de inovação aberta, não tem uma greta de uma porta, é a janela e porta reganhada. Não existe você fazer sem olhar para fora, né? E aí, só para não... Já vou te devolver a palavra, mas só para não ficar perdido o conceito. Quando eu falei de identificar a oportunidade a partir de um oceano azul ou vermelho, é que o oceano azul é tipo... Tem uma cena que está acontecendo ali que ela não é um problema.
mas tem algo tão bom que poderia ser feito ali e ninguém percebeu. Só doutores. As oportunidades. Oceano Azul. O Oceano Vermelho tá saturado, tá com um problema, vamos resolver. Das duas formas, é um gatilho para você inovar. Aí depois disso é que você viria com o processo de ideação. Só que aí tem uma palavra assim, ó, em caixa alta, negrito, que se chama validação. Hoje em dia, tem um problema. Você já validou para ver se esse problema é só seu? Ó, pensei numa solução. Você já validou para ver se é essa solução que as pessoas querem, antes de gastar rios de dinheiro com aquilo ali? Inclusive, a gente sempre brinca, assim, quando eu mentoro startup, que eu digo assim, ó, começar um negócio, você tem que começar com um bom time e zero dinheiro. Não é com muito dinheiro. Porque um bom time com zero recurso, você faz uma boa festa. Muito recurso com um time ruim, você taca fogo no dinheiro, não adianta nada. Então, assim, essa visão, né, essa visão mais ampliada aí de inovação com esse olhar para fora. E parar de achar que você sabe quais são as dores das pessoas e qual seria a melhor solução. É interessante que as pessoas pensam em inovação e relacionam automaticamente com criatividade. Sim. Mas é preciso relacionar também com conhecimento. Aí você sabe como é que Murilo Gun dá o nome disso, que é uma fonte de informação ótima, combinatividade. Para ele é isso aí, é combinatividade, é repertório com criatividade. E criatividade nada, mas não é gênio. Tem gente que parece que o cérebro já vai mais aguçado assim, para algumas coisas, mas em geral, criatividade é repertório e a capacidade que você tem de conseguir combinar isso aí. Então, quando você falou, você foi certinho. Porque tem a coisa de eu pensar algo novo. Tá vendo? Às vezes eu falo algo bom. Não, aqui. às vezes não. Você tá dando umas tacadas assim, ó. E você tá pegando assim, quais são os temas-chave da inovação, assim, para trazer? E você tá vindo com a pergunta que tá abrindo a porta certinha para os principais temas dentro da inovação. Muito bom, muito bom. E aí, essa parte é extremamente importante, tanto para você reconhecer um problema quanto uma solução. Repertório. Que é para desmistificar um pouco essa coisa da criatividade que é seleta para os sábios, não é para todo mundo. É repertório e a capacidade de combinar isso, é só isso. Que curioso quando você falou sobre a questão da validação. Sim. Né? Como é que se valida? Quando a gente, nas mentorias que eu faço, né, para startup, e eu estou fazendo essas mentorias desde 2019, foi quando intensificou mais, porque aí começaram a surgir mais programas de aceleração para negócios e num movimento online, e foi quando veio a pandemia, então eu comecei a abrir meu leque de possibilidades para o mundo online, e aí falei, Deus, quero gastar meu tempo online, manda alguma coisa aí. E para mim funciona muito assim, eu planejo, eu falo, aí o universo diz, te dei a oportunidade, vai lá e usa. É sempre assim. E eu falei, tô com tempo online aí, manda alguma coisa aí para eu usar. E aí ele começou a mandar os amigos também, né? Porque a rede é bem vasta. Eles começaram a mandar essas mentorias aí para a startup. E quando as startups vêm para mim, elas vêm exatamente nesse modelo inicial de identificação de uma oportunidade, que pode ser o Oceano Azul Vermelho, e a partir dali a criação de uma solução. Nesses dois pontos, a palavra que está colada é exatamente a validação. Quando eu identifico a oportunidade, eu preciso validar para saber se é uma boa pergunta. Quando eu crio a solução, eu preciso validar para saber se é uma boa pergunta. E aí, de modo geral, tem 3 técnicas que a gente usa para validação. Observação. É um mundo a validação também, tá? Mas eu vou tentar falar de uma forma mais enxuta, porque isso aqui pode ficar também como leque de possibilidades para a galera pesquisar depois. Mas assim, em geral tem observação, envolvimento e imersão. Então, de modo geral, você pode observar o comportamento das pessoas, observar o mercado, você não interage, você não pergunta, você observa e faz o que a gente chama de diário de bordo, registro, né? Para a partir dali você fazer inferências e pense isso tudo tanto para a parte do problema quanto da solução. Eu posso me envolver, que aí efetivamente eu vou trocar figurinhas com essas pessoas, aplico um formulário no Google Forms, aplico um questionário, faço entrevista, faço visita, monto evento e coleto informação. É o que a gente chama de envolvimento. E a imersão, eu posso me colocar no lugar desse indivíduo. Então, eu vou fingir que eu sou um cliente. Eu quero sentir na pele o que ele sente. São 3 formas bem gerais. Tem outras técnicas aí dentro. Mas são 3 formas bem gerais, técnicas para você conseguir fazer a validação. Só que assim, a partir do momento que você faz essa validação, que nada mais é do que você criar mecanismos para coletar informações, para a partir da sua análise você ver o que você precisa ir ajustando no caminho. E aí tem um autor, Eric Rice, que ele fala de startup enxuta, que é exatamente esse movimento de eu penso, construo, valido, volto, ajusto. Valido, volto, ajusto. O método ágil não é que eu faço rapidamente, é que o meu bate-volta é muito rápido. Então ele é o pano de fundo disso aqui que eu estou falando, se as pessoas quiserem
mergulhar um pouquinho mais no cenário aí da validação, né? Ele é um bom livro para se começar. E aí, quando você faz essa validação, que você coleta essas informações, tá, Mogênia, eu vou coletar, elas têm que servir para alguma coisa. Elas vão servir para você ajustar o seu problema e para ajustar a sua solução. Sim, mas aí eu vou validar uma vez, vou ajustar, já vou tentar vender? Não. Aí tem uma outra palavra muito forte junto com a validação que se chama protótipo. Você começa a criar protótipos da sua solução e o protótipo ele tem um preceito básico, 0,800. O grande desafio é você conseguir fazer um protótipo gastando quase nada. Para quê? Para que esse protótipo seja passível de teste. Sim. Porque é muito melhor, eu acho que a pessoa vai conseguir te dar um feedback muito melhor se ela conseguir experimentar do que se você chegar e contar sobre a solução. Então o protótipo materializa aquilo para que o cliente possa degustar de uma forma melhor, ele te dá um feedback melhor, e isso tudo vai te dando corpo e segurança para você investir mais grana, contratar pessoas, colocar mais energia naquilo ali, porque você se sente mais seguro. E a inovação, ela vem acompanhada do risco. A luta do inovador é reduzir o risco. Ele trabalha o tempo todo pensando em como reduzir. E aí, quando a gente fala de validação e protótipo, é exatamente essa redução de risco, porque vai passando o tempo, ele vai tendo que ir sofisticando a sua solução, e nessa sofisticação ele consegue dar um passo mais seguro, porque não é um passo baseado no achismo, é um passo baseado num termômetro, que são as pessoas que estão lá fora. Então, a validação, em geral, ela acontece dessa forma e ela se materializa por meio de protótipos ou MVPs, que são mínimos produtos viáveis. Também é um tema que, se jogar na internet, também vai dar um caldo bom ali de estudo dentro da inovação. Nas suas consultorias, Morgane, você sente alguma resistência por parte dos empresários em inovar? Talvez por receio, por medo, não sei. O que você acha? Aí, duas coisas. É que, assim... Aí, assim, você está trazendo a gente agora para um campo que é o que a gente chama muito do mindset do empreendedor. É a forma de pensar, é a forma como ele abre a cabeça para absorver essas informações. E aí, foi muito bom você ter tocado nisso, porque, assim, é como se a gente fosse rebobinar o podcast e jogar esse assunto primeiro. Porque se não começa por aí, esqueça processo, ferramenta. E aí, lembrando que isso tudo aqui que eu estou falando, MVP, mínimo produto viável, teste, MVP, mágico de Oz, protótipo, fumaça, piloto, tá? E aí vem as ferramentas. Desenhar modelo de negócio, Canvas, BMG, PM, Canvas, uma série de ferramentas, que eu trabalho com mentoria e mentoria muito instrumentalizada. Sim. Então, eu conseguiria te dizer assim... São várias ferramentas. Uma ferramenta para cada coisa dessa aqui, no mínimo, eu teria para usar, para te falar. Só que, assim, não adianta a ferramenta se você não vira essa chave, que é esse tópico aí que você trouxe agora. E o que eu percebo não é uma resistência de inovar, porque no fim eles inovam, senão eles nem estariam ali. O calo, você pisa no calo quando você fala assim, vamos fazer gestão da inovação, aí o calo dói. Aí, quando eu falo gestão, o que é gestão dentro da administração? É o ciclo PDCA. Né? Uma ferramenta, Demi, o autor dessa ferramenta, é o ciclo PDCA. Eu planejo, eu dirijo, eu defino quem vai fazer o quê, eu executo, eu controlo, meço e ajusto. Aí você está fazendo gestão. Sim. Então, quando você fala gestão da inovação, é você fazer isso. Aí é que incomoda. Porque aí você tira o cara da zona do tipo assim, não é apagar incêndio, não. Porque tem isso, as pessoas dão uma roupa para a inovação dentro da organização, que é tipo apagar incêndio. Aconteceu um problema, eu falei, isso aí não é. Você diz assim, não, a empresa tem uma cultura inovadora. Não. Ela talvez seja muito expert em apagar incêndio, mas ela não tem cultura inovadora. Porque quando você tem cultura inovadora, você deixa de ser corretivo para ser preventivo. Você faz o PDCA da inovação, você faz a gestão da inovação. Então, eu acho que assim, eles não é que exista uma aversão a isso, porque eles já fazem isso, mesmo que eles não quisessem, eles fazem. Mas quando você fala de gestão da inovação, que é, vamos pensar em boas práticas de estimular a inovação na empresa, vamos perceber cada processo que a gente está fazendo, vamos fazer espiral do conhecimento, e aí, Nonaka e Takeuchi são dois autores japoneses que eles falam muito de espiral do conhecimento, né? Vamos fazer espiral do conhecimento para esse conhecimento se consolidar, vamos medir os resultados, vamos ajustar. Aí se acaba a vida do cara. Aí o negócio fica mais difícil. Se você me perguntar resistência, o que eu percebo de resistência é mais nesse sentido. Mogênia, mas o que fisga a pessoa aí nesse PDCA? Primeiro, ele planejar, definir exatamente o que ele vai fazer, os indicadores de como ele vai medir, coletar isso e analisar. Isso é um trabalho contínuo, é cansativo, eles não fazem isso. E você acha que qualquer pessoa pode fazer na empresa? Qualquer pessoa pode fazer. Agora, é fato que assim,
Aí, 2 coisas que eu ia comentar, que eu acho que qualquer pessoa da empresa pode fazer, mas você tem que, assim, criar uma estrutura para isso. Quando eu falei dessa gestão da inovação, que eu acho que é onde você aperta, para mim, 2 pontos, que é o planejar e medir e avaliar aqueles resultados, que é a inteligência de negócio, né, a partir dos resultados, e eu estou chamando a organização para inovar. Aí, Tim Brown fala de um conceito que se chama inteligência coletiva, que é acessar o conhecimento que está na mente dos indivíduos. E aí a organização passa a trabalhar com essa lógica. Tipo, toda a ideia que está aqui para mim agora é importante. Eu só preciso saber como fazer a espiral do conhecimento disso aqui. Só que aí você pega um cara que você não pediu opinião nenhuma e de repente diz, tem um problema aqui. Eu estou chamando vocês para resolver esse problema. A pessoa entra em pane. Porque o tempo todo, o que disseram para ela? Entregue resultado no prazo, já está ótimo. Aí, de repente, não, eu quero que você fale, critique. Inclusive, se tiver alguma coisa para ajustar aqui, até do ponto de vista da gestão, fale. A pessoa entra em pane. Ela não sabe nem como comentar. Então, assim, quando eu falo do PDCA, para mim, 2 pontos críticos são a medição e acessar essa inteligência coletiva. E eu estou falando isso porque eu apliquei metodologia de gestão da inovação nas empresas. E se você me perguntar, era isso aqui. Em muitas empresas não deu certo, muitas deu, mas em muitas não deu por causa disso aqui. Essa coisa da inteligência coletiva, que as pessoas não estão acostumadas com isso, e a medição dos resultados, que a empresa não tem costume de fazer isso. Beleza, mas agora volta lá. É possível a empresa fazer? É. Mas ela tem que se preparar para isso. Porque no começo, até isso virar orgânico, vai ter que ter alguém para cuidar disso aí. Então tem que ter um capitão de inovação, alguém que estimule as boas práticas, acompanhe o resultado. Tem que ter o cara da inteligência de negócio, porque não é de costume fazer isso. E isso é contínuo. Não é complexo, mas é cansativo. Então, é possível? É. Mas no começo, até isso tá na veia da organização. Se você não prepara a organização para isso, ela vai querer, mas ela não vai conseguir fazer. Ela vai cansar, ela mexe com o comportamento do indivíduo, vai chegar uma hora que ela não vai saber como é que eu motivo essa pessoa. Criei um banco de ideias, botei uma solução e disse que ele ia ganhar um prêmio se o cara não posta. E aí, como é que eu mexo com uma pessoa dessa? Então, é mexer muito com medição, e a gente tem uma deficiência um pouco né, em algumas coisas. O quantitativo na gente, eu acho que é um ponto que machuca um pouco o empreendedor, é o quantitativo, e comportamento do indivíduo, que é extremamente complexo. Então aí eu acho que no começo, enquanto isso não está orgânico, a empresa precisa respeitar a dificuldade disso e botar alguém ali para cuidar disso mesmo, sabe? Senão não vai. É como você não disse, vai. Você começou a falar sobre as pessoas. Então, em empresa a gente tem pessoas, tem processos, Empresas tem produtos. São pessoas, no final das contas. contas. Mas o que importa mesmo são as pessoas. E até quando você tem um processo desenhado, uma tecnologia, ainda que seja uma tecnologia que automatize, quem é que vai estar mexendo nessas peças todas? As pessoas. Tudo que você faz na empresa é para quem? É para pessoas. Então, esqueça. O povo diz, né? Se você sabe mexer um pouquinho com dinheiro, com pessoa, você tá salvo. Você consegue fazer qualquer coisa na vida, né? Então, eu acho que aí, definitivamente, assim, início, meio e fim, sempre vai se tratar das pessoas. Aí, o que acontece é, no meio do caminho, você se aporta de algumas técnicas, ferramentas, algumas coisas para materializar isso. Sim. Mas sempre vai se tratar das pessoas. Agora, você acha que hoje é possível que uma empresa cresça sem inovar? Eu não acho possível, especialmente porque quando eu falo de inovação, eu estou falando de, no nível mais raso, sobrevivência e depois eficiência. Então, tem muita empresa que está tendo que inovar por uma questão bem mais base ali da pirâmide, que é para conseguir sobreviver no mercado. Ela pode se manter. Se manter. Só que, mesmo assim, passar dessa fase do se manter, que algumas, infelizmente, a grande maioria, infelizmente, estão nesse cenário, depois você vai querer ir para o modo eficiência. Você vai querer melhorar, você vai querer ter um posicionamento melhor no mercado, você vai querer ter um nível de produtividade e eficiência melhor. Pô, como que eu consigo escalar, entregar mais valor, mantendo a mesma estrutura de custo? O sonho de toda organização é uma equação inversamente proporcional. É aumento de receita e redução de custo. Como é que eu ganho mais mantendo a mesma estrutura? E aí se prepare, porque quando você olha esse movimento inversamente proporcional, que não é simples, porque quando você fala de reduzir custo, você vai estar mexendo com pessoas e com processos dentro da organização. Quando você fala de aumentar a receita, você vai estar mexendo com um indivíduo que você não tem quase controle nenhum, que é o cliente. Então, só essa expressão, aumento de receita e redução de custo, ela já é hiper complexa. Aí, só para azeitar um pouquinho, você ainda pega assim, um mercado, um fornecedor, um concorrente, um elemento político, econômico, legal, ambiental, que está o tempo todo influenciando a organização, que a gente chama de aspectos contingenciais da organização. Você bota tudo isso no balaio, sinceramente, se você não inovar,
esqueça, você vai se afundar nesse balaio e não vai sair nunca mais. Então, eu acho que é só assim... eu acho que, do ponto de vista da teoria, existe uma sofisticação dentro da inovação, que é assim, quando você estuda, você vê o leque de possibilidades, você começa a dar nome aos bois e você enxerga mais. E do ponto de vista da prática, quando você se dedica a isso, você não só toma consciência de algumas coisas que você está fazendo, como aquilo te abre outros caminhos que você não está enxergando. Porque ainda tem um cenário muito grande dentro da inovação que se chama hélice tripla, que é a interação universidade-empresa-governo, que aí teria que ficar um outro conteúdo. Dá para outro podcast. Não, aí é um outro conteúdo que ele tem o seu lugar, é uma literatura profunda, um estudo profundo nessa área, do ponto de vista da prática, inclusive, Sim. E que é o que viabiliza a inovação. Então, quando você olha a inovação dando para ela a devida importância que ela tem, é um mundo que você tem para explorar, tanto do ponto de vista da teoria quanto da prática. Então, por isso que eu acho que botar essa lupa, assim, para... você enxergar esses cenários, isso te dá a possibilidade realmente de você navegar por um mundo aí que se torna possível. Porque às vezes também, ou se subestima a inovação, e aí você está apagando incêndio e está achando que está inovando, você não está. Ou você superestima a inovação e começa a criar coisas mirabolantes que nunca vão sair do papel, que vão te ferrar, porque você vai aportar uma grana que não vai dar retorno. Então, como é que eu acho o meio disso? Para eu nem me subestimar e nem me superestimar. E aí, quando você navega por esse universo, você vê um mundo de possibilidades, aí, fontes alternativas de fomento, financiamento à inovação. Aí tem meio mundo, que é a minha cachaça, tem meio mundo de coisa pra falar disso aí. É o universo, né? Inovação é o universo. Mas se alguém tá aí assistindo, quer inovar, e estivesse se perguntando quais seriam os 3 pontos fundamentais da inovação. Olha, o que você acha assim que tá Sim. lá em cima, os 3 pontos que estão mais latentes? Pronto. Eu vou comentar, eu não sei se eu vou chegar em 3 pontos ou vou passar de 3 pontos, mas eu só vou tentar seguir a linha de raciocínio aqui. Pode ser que eu consiga parar nos 3 aí para tentar pegar o que é importante, você é muito organizado? Deixa eu fazer minha linha de raciocínio aqui para ver se eu fecho nos 3. Então, assim, primeiro que eu fico imaginando assim, vou inovar. Peraí, o que é que você vai fazer e por quê? Se você não tem um porquê, aí o negócio já começa a estar estranho. Então, o que isso quer dizer para mim? Diagnóstico. Eu acho que o primeiro ponto você precisa ter uma noção real de quem você é, como você está e o que você quer. O que é que você quer ser? Como é que você quer impactar as pessoas? Como é que está a sua condição agora? Como é que estão suas capacidades internas? Como é que está a sua capacidade de relacionamento com o ecossistema? Então, eu acho que o primeiro ponto é diagnóstico para eu saber como eu estou e o que eu quero. Sem isso, eu nem desço pro play para brincar. Aí já não tem como. Eu acho que um segundo ponto... Eu vou conseguir fechar em 3. Olha. Um segundo ponto é repertório. Uma vez tendo identificado isso aqui, eu preciso de repertório. E quando eu estou falando de repertório, olha, bote desde acessar podcast até artigo, até interação em redes de relacionamento e inovação aí. Pessoas que falam de temáticas que você não conhece, pessoas que navegam por espaços que você não navega. Repertório. Senão você fica ali congelado. Fiz o diagnóstico, vou para onde? E eu digo assim, tem muita gente que eu sou indecisa. Você não é indecisa, você está com pouca informação. Se você está com informação suficiente, você deixa de ser indeciso. Então, tem muita gente que é indecisa e congela porque não tem repertório. Então, acho que o segundo passo é repertório. E o terceiro, prototipa e testa. Vai pra rua. Vai pra rua, não precisa estar perfeito, não. Vai pra rua. Entendeu? E aí, tenta, assim, ser muito criativo para começar, assim, da forma mais simples possível. Mas vai pra rua. Seria o meu terceiro ponto. Esses 3 aí, ó. Pode ir que dá certo. Maravilha. Bom, Jane, quem quiser entrar em contato contigo, ter uma mentoria com você, como é que faz? Pronto. O que essa pessoa pode te achar? No Instagram tá como morjane.ssa. E aí, tanto pode mandar um direct lá, ou na minha descrição, na bio, tem um Linktree. E aí, no Linktree, tem um contatozinho lá do WhatsApp, que eu acho que a pessoa clicando já leva para o WhatsApp, mas se mandar um direct também... Eu não tenho muita formalidade, não. A pessoa chegando... como é que chega até mim? Chega no direct? Manda um direct. Aí, né? Mas aí pode ir lá, morjane.ssa, ou direct ou no Linktree, que no Linktree, inclusive, consegue ver também os trabalhos que eu faço. Nos destaques de stories, consegue ver todos os trabalhos que eu faço também. Porque o meu feed são coisas pessoais. Os meus destaques de stories só são coisas profissionais. E aí, no destaque de stories e no Linktree, consegue ver o que eu faço. E aí, pelo Instagram, consegue chegar até mim. Aí a gente pode trocar figurinhas. Maravilha. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram de Morjane. Pronto, é suficiente. Aí, quem quiser, vai lá e pega direitinho, tá bom? Morjane, obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Vou dizer que esse podcast foi um podcast inovador. E você, assim, te parabenizar tanto pela iniciativa, né? Porque eu acho que vocês conseguiram achar um oceano
azul aí, né? Você, Anne, conseguiram achar um oceano azul aí para mergulhar. E também, assim, a sua condução, porque você foi cirúrgico nas perguntas que abriram portas para os principais temas da inovação. Então, eu também estou bem impressionada. Parabéns. Muito valorizem bom. o apresentador, viu? Muito bom mesmo. Não, as perguntas fazem toda a diferença. Muito bom. Maravilha, obrigado. Adorei. Viu? E semana que vem a gente tem mais uma Mente Brilhante aqui. Um abraço, pessoal. Até mais.